Vamos ao vídeo, vamos fazer aqui algumas observações. Vamos ao que ele diz. Diz então outro grupinho mais topzinho, que se sente mais biblicista. Dizem que Jesus aboliu o dízimo porque era do Antigo Testamento. Aqui ele já começa com uma desonestidade. Ele diz que algumas pessoas dizem que Jesus aboliu o dízimo porque era do Antigo Testamento, seria essa a razão. Mas não é simplesmente isso. É porque o dízimo era direcionado ao povo de Israel. Era um mandamento para o povo de Israel. Em nenhuma ocasião o dízimo aparece sendo direcionado à igreja. O dízimo jamais aparece sendo exigido da igreja. Vamos adiante ao que ele diz. Toda essa jogada dele é para defender os 10% que ele quer proteger aqui, porque é importante para ele. Nós sabemos que é importante para ele, para ter uma boa renda ali no final do mês. Vamos adiante aqui no vídeo. Eu falei essa aqui e vocês gostaram, mas agora a gente está gravando, é para dar aquela vibrada igual vocês fizeram. Dizem que Jesus aboliu o dízimo porque é da lei, neném. Porque era do Antigo Testamento. Espera aí. Jesus aboliria, tá certo isso? Aboliria? Falei chique. O dízimo só porque é do Antigo Testamento ou lei? Eu acho que não. Porque o Antigo Testamento também é a palavra de Deus. Jesus se valeu de... Olha a jogada dele. O Antigo Testamento é a palavra de Deus. Então, com isso, ele já quer aqui trazer a ideia de que tudo que está no Antigo Testamento deve ser seguido. Tudo isso para apoiar o dízimo. Ele está sendo altamente desonesto aqui. Vamos adiante. Muitos textos, histórias do Antigo Testamento para ratificar suas mensagens. 2 Timóteo 3,16. Toda escritura é divinamente inspirada. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. Fala comigo, toda escritura é divinamente inspirada. Ok? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Todas estas coisas, falando das experiências do povo de Israel, Paulo diz: essas coisas lhes sobrevieram como figuras, estão escritas para aviso nosso. Muitas das experiências do povo de Israel estão escritas, diz a Bíblia, para nosso aviso, para o nosso ensino. Então a pessoa diz: o dízimo, essa questão de dízimo aí é abolido porque é coisa lá do Antigo Testamento. Mais um comentário aqui. Ele pega dois textos para apoiar a ideia de que toda a escritura, tudo que está escrito no Velho Testamento, deve ser seguido. Essa ideia é equivocada, está errado. Lógico, nós concordamos. As escrituras são inspiradas por Deus, isso é fato. Mas não quer dizer que tudo que consta no Velho Testamento deve ser praticado nos dias atuais. Eu perguntaria aqui já para ele. Ele já se circuncidou, por exemplo? Aí ele vem, não precisa nos nossos dias. Mas está no Velho Testamento, está nas escrituras que ele defende. Veja a incoerência dele já aqui. Vamos adiante. Onde é que está escrito? A última vez, Malaquias. Está lá em Malaquias, Antigo Testamento. Pois é, graças a Deus que é no Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Parece-me que Deus, percebendo na sua onisciência, que muita gente diria isso: o último versículo, última ordem sobre o dízimo está lá no Antigo Testamento, que é Malaquias. Deus, vendo isso, já coloca lá em Malaquias: eu, o Senhor, não mudo. Aleluia. Então, se vai tirar o dízimo do evangelho, olha a desonestidade dele aqui. Deus fala do dízimo lá em Malaquias, é o texto mais usado pelos protestantes para defender o dízimo, e ele aproveita uma passagem, uma parte do texto que o Senhor garante: eu não mudo. Com isso ele quer assegurar que o dízimo continuará eternamente, porque Deus não muda. Mas eu pergunto novamente, por que ele não, por exemplo,
sacrificou, porque ele não sacrifica cordeiros como sacrifício pelo seu pecado, como já dizia o Velho Testamento, como já ordenava o Velho Testamento. Então isso não serve, essa ideia de que Deus não muda, não serve para dizer que o dízimo vai continuar eternamente. Deus, ele não muda em si. Deus é eterno, seus atributos são eternos e imutáveis. Deus não irá mudar. Porém, a forma que ele lidar com o seu povo muda. Não a sua lei moral, mas leis temporárias para determinadas épocas, práticas com determinada finalidade para certas épocas da história em que Deus age na vida do seu povo. Vamos ver aqui o que ele diz mais. Prepare os ouvidos que aqui vem mais aberração e incoerência. Da igreja, dos nossos costumes, para manutenção da obra, manutenção dos obreiros, cuidar dos pobres, dos necessitados. Se vai tirar, se vai anular, porque é do Antigo Testamento, então peraí. Se é para tropeçar em uma, já tropeçou em tudo. Olha a aberração dessa argumentação que ele vai usar agora, sobre as práticas do Velho Testamento, com a intenção de dizer que essas práticas estão vigentes hoje e, portanto, o dízimo também deve estar vigente nos dias atuais. Inclusive, ele usa o argumento do casamento. Você vai ver aqui, ele diz, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, as pessoas casavam, então não case hoje se você não aceita o Velho Testamento. Olha a ideia que o cara traz. Vamos aqui ver o que ele diz na sua argumentação. Antigo Testamento, só porque a lei é de lá, o dízimo é de lá, deve ser anulado, então você não pode casar. Porque no Antigo Testamento foi estabelecido o casamento. Você não pode constituir família. Foi no Antigo Testamento que a família foi constituída. Nem trabalhar, dessa muita gente gosta, porque foi no Antigo Testamento que o trabalho foi constituído. Não cuide dos pobres. Eu não dizimo, mas eu dou dinheiro para pobre. Em vez de dizimar aí para pastor ladrão, pregador ladrão, eu dou para pobre. Pois é, biblicamente, na linguagem do Antigo Testamento que tu aboliu, tu é ladrão. Como pastor, a pessoa se torna ladrão porque do dízimo que o Senhor deseja receber ao pobre? Não é isso que a Bíblia diz. Vamos ver se o pastor Eliseu Rodrigues, alguém que o conhece, pode até responder aqui nos comentários abaixo. Vamos ver aqui se ele cumpre com esse texto bíblico que diz para a cada 3 anos reservar os dízimos e deixar à disposição do órfão, da viúva, do estrangeiro. Ele cumpre com esse mandamento, já que ele defende o dízimo e é para os dias atuais, porque ele não quer essa parte, porque ele não aceita essa parte das Escrituras que diz isso. Fica aqui a questão. Então, ele faz o contrário. Ele diz que alguém que usa o dízimo para ajudar ao pobre, que dá ao pobre, essa pessoa é ladrão porque não devolveu para a igreja. A parte da Bíblia que inicia e constitui o cuidado aos pobres também é do Antigo Testamento. Não cite os 10 mandamentos. Por quê? Porque é do Antigo Testamento. Não cultue, porque a ordem no culto, estabelecimento de culto, foi iniciado onde, igreja? No Antigo Testamento. Não toque instrumento. Tem músico que não dizima. Eu não dizimo porque o dízimo é do Antigo Testamento. Eu não dizimo porque o dízimo é do Antigo Testamento. Então tá bom. Não toque instrumento na igreja. Por quê, pastor? Porque no Antigo Testamento se instituiu a música na igreja. Nem vou pedir para dar glória. O fotógrafo tem que dizimar, senão o cabelo não volta. Irmão, a bênção liberada pelos pais, a bênção liberada pelos pais, o respeito aos pais,
foi instituído no Antigo Testamento. Não entre em nenhum templo. Por quê? Porque foi instituído no Antigo Testamento. Essas ideias surgiram no Antigo Testamento e todo mundo pratica. Mas por que só querem anular o dízimo? Então deixa eu falar uma coisinha para tu aqui. Tu não é teólogo não. Tu é avarento. Porque é só tocar no dinheiro que eles dão chimilique. Fica bravo. Vira teólogo de internet. É avarento. Por quê? Porque está revelando onde é que está o seu coração. Só para encerrar, eu vou usar a própria lógica dele para derrubar esse argumento dele a respeito do Velho Testamento. Ele diz que as pessoas se casam hoje, vão ao templo, as pessoas trabalham, e essas práticas, essas ideias tiveram origem no Velho Testamento. Portanto, o dízimo também teve origem no Velho Testamento. Então, se nós seguimos as ideias de casar, trabalhar e ir ao templo, também devemos dar o dízimo. Essa é a lógica dele. Pergunta, para fechar, por que pastor Eliseu Rodrigues não guarda o sábado, que está nos 10 mandamentos que ele mesmo mencionou? Por que ele não guarda? Não faz parte também do Velho Testamento? Segundo a própria argumentação dele, é escritura. O Velho Testamento é escritura inspirada por Deus e, portanto, deve ser obedecida. Por que ele não guarda essa parte? Talvez ele venha argumentar, mas não é para a igreja. É apenas para o povo de Israel. Sábado é apenas para o povo de Israel. Concordo, pastor. Mas também o dízimo é apenas para o povo de Israel. Jesus não aponta o dízimo para a igreja. Os apóstolos não estabeleceram dízimo nessa porcentagem de 10%, exatamente assim, para a igreja. Devemos sim contribuir para o bem da igreja, para a manutenção da igreja, para o cuidado do evangelho, mas não temos a obrigação de contribuir com 10% exatamente. Isso é invenção da sua interpretação, da sua cabeça, invenção protestante.